Abre sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 12. Antes de Deus mandar o povo para a Babilônia, quando você vai ler se você lê o livro dos reis, livro de crônicas, e se você lê os profetas que antecedem também a ida para a Babilônia, você vai ver, a Bíblia ela não é rasgada na hora de falar sobre isso, mas se você parar para se atentar e ler o que está escrito ali, você vai perceber que foi algo muito pesado, a forma como aconteceu. É muito traumático para aquele povo. A escravidão, a forma como eles foram pegos e foram levados para lá, a forma como todas as coisas que Davi construiu foram destruídas, roubadas, saqueadas, tacaram fogo no templo. A gente lê aquilo de forma simples e sucinta, mas eu imagino Deus olhando para aquilo, e se Davi pudesse assistir tudo aquilo que ele batalhou tanto para construir sendo destruído daquele jeito, sendo roubado, eles queimando aquelas portas que gastou-se tanto para construir. Quando a Bíblia fala da madeira, ela fala que a madeira foi importada, que pessoas pagaram aquela madeira como tributo a Davi, veio de longe para construir. De repente alguém chega e taca fogo na madeira e destrói os muros e arrebenta com tudo. Aquilo foi muito pesado, porque foi uma história muito longa para aquilo ser construído. Mas entre aquilo ser construído e a destruição total, e um povo que era a nação mais poderosa da terra agora se tornar escravo, entre essas duas coisas, teve Deus levantando profeta atrás de profeta, profeta atrás de profeta, para falar a mesma coisa para o povo, a mesma coisa. Vocês estão saindo do lugar, vocês estão saindo do lugar. E os profetas morriam e Deus levantava outro. E depois da Babilônia, Deus levantando profetas para avisar sobre Jesus, para falar sobre a vinda do Messias, para falar sobre o juízo. E mesmo assim, quando Jesus vem, e talvez cada um desses profetas, durante a sua vida, tenha sido muito difícil para ele olhar para uma mesma mensagem todos os dias à porta da casa dele. Todos os dias, quando ele acordava diante do Senhor, a mensagem que Deus dava para ele era a mesma. Ele falava: Deus, mas eu vou lá e o povo não vai me ouvir. Deus falava: mas fala. E esse profeta morria, Deus levantava outro para falar. Por isso, quando a gente olha para a história dos judeus e vê, por exemplo, milhões morrendo em campo de extermínio, em campo de concentração, a gente fala: nossa, o Hitler foi só uma ferramenta que o Senhor permitiu que viesse para trazer juízo sobre um povo que recebeu muita profecia, muita direção. Mas a corrupção em cima das coisas que o Senhor nos traz, quando elas começam a ser repetidas, elas se corrompem, o sentido se corrompe. Hoje eu acordei, e me perdoem, isso não é pessoal. Me deu, e só agora há pouco eu entendi por que daquilo. Me deu uma irritação tão grande os Feliz Páscoa no WhatsApp. Eu comecei a ficar irritado com Feliz Páscoa. E aquilo me irritava, eu desliguei, eu arranquei do meu lado, falei: que irritação com o Feliz Páscoa. E aquilo era Deus. E eu só entendi agora. Eu não estava mais irritado, passou, foi só o que Deus estava querendo gerar em mim. Ele falou: ninguém entendeu a Páscoa. Ninguém, entre aspas. Ela começa a perder o sentido. Porque no entendimento da Páscoa, era para a maioria das pessoas, no dia da Páscoa, estar em luto, estar em pranto, se lamentando diante do Senhor pelas suas falhas, diante do sacrifício do Cordeiro. Mas assim como o Natal e como todas as outras coisas, viram um Feliz Páscoa. Então eu olho para a cruz, eu vejo o Cristo, eu não estou nem aí para algumas coisas que o Cristo denuncia em mim, mas Feliz Páscoa, não fui eu quem tive que morrer. Então, Feliz Páscoa. Vamos comemorar a libertação. E aí o Senhor falou comigo, e eu tentando encontrar mensagem de Páscoa ontem, e eu, durante o dia, tendo algumas revelações do Senhor de outras coisas, falei: Deus, quer que eu pregue outra coisa? E eu deixei Jesus lá na frente, eu falei: vou voltar lá em Êxodo, vamos entender o que foi a libertação desse povo, o preço da libertação.
Porque muitos de nós podemos achar que estamos livres e vivendo a Páscoa, e não está. Não está vivendo a libertação de Jesus. Porque Jesus, querido, ele é um caminho. O que Jesus abriu com a morte dele foi um novo e vivo caminho, não foi uma recompensa. Jesus recebeu a recompensa. Eu e você recebemos quando andamos no caminho que ele abriu. Caminho no deserto que Moisés abriu, caminho no meio do mar que Moisés abriu. Mas isso é um caminho opcional para se andar. Eu vi uma história uma vez, eu me lembrei agora, e eu não lembro da história toda, mas é que de um homem que tinha entregue o seu filho. Ele era a figura de Deus, mas ele tinha entregue seu filho para salvar um monte de pessoas. E essas pessoas sequer davam conta que tinham sido salvas por aquele homem e por aquele menino. Então elas sequer paravam para se lembrar no significado do que era aquela salvação. Então no dia de se lembrar a morte daquele menino, elas aproveitavam o feriado para desfrutar de mais um feriado. Para fazer uma comida especial, porque é o dia da Páscoa. Mas não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com entender o sacrifício dele. Porque eu continuo não usufruindo do caminho que ele abriu. Talvez porque eu não tenho ideia da escravidão que eu vivia. Por isso que não houve arrependimento de um monte de pecados que eu cometi, que eu continuo cometendo. Porque eu nem sabia que era escravo, e eu continuo escravo. Continuo escravo de mentira, continuo escravo de engano, eu continuo escravo de uma série de coisas, praticando as mesmas coisas. Eu sequer tomei consciência que eu era escravo. Como é que eu estou comemorando libertação? Eu só brigo para sair daquilo que eu entendo que é escravidão. E aí você começa a entender o peso da confissão. Que sem confissão não existe o que se fazer. Que sem abrir a minha boca e reconhecer que aquilo é errado, que enquanto eu nego os meus erros, eu nego aquilo como pecado, não tem nem o começo do evangelho sobre a minha vida. Porque eu não tenho como sair de uma cadeia se eu não creio que aquilo é uma prisão. Se eu desfruto daquilo e entendo que aquilo é parte da vida que eu vivo. Então eu convidei Jesus para habitar no Egito comigo, eu não saí de lá. E a maioria se torna o que sempre criticou, enquanto evangélico. Se torna católico. Se torna alguém que tem uma Bíblia, tem umas regras um pouquinho diferentes das deles. Mas eu trago Jesus para abençoar meu estilo de vida. Eu trago Jesus agora para a minha vida. Porque eu sou. Não se trata de ter mudado um pouquinho a minha vida ou não mudar um pouquinho. Sem santificação ninguém verá a glória de Deus. Não é sem trazer Jesus para a vida, não é sem virar evangélico, é sem santificação. E isso não se trata de espiritual, e a minha dificuldade de compreender às vezes é de falar, isso não é espiritual, isso é questão de inteligência. Você consegue entender que quando você cultiva essas áreas escondidas, o Cristo não pode ser eficaz? Você entende? Que você está dizendo, esse lugar, fique aqui, não precisam saber, não precisa vir para fora, não é tão errado assim, é o meu jeito de ser. Você consegue entender que você nega a palavra? E a palavra é o Cristo. E quando eu nego a palavra, eu nego o Cristo na minha vida. E aquele que me negar diante dos homens, eu vou negar diante do meu Pai. Isso é negar o Cristo. E a gente acreditando que era para falar para os outros, eu não conheço Jesus não, eu não sou evangélico não. Quando eu era criança eu achava que era isso negar Jesus. Negar Jesus é não permiti-lo em mim. E a maioria da igreja ainda vive no Egito. Porque a saída do Egito, ela começa com um cordeiro se entregando, com a morte de um primogênito. Com o Senhor dando recurso para esse povo sair. E o Senhor colocando um homem na frente, com uma autoridade e direção para segui-los. Mas entre a terra do Egito, porque eles saíram de dentro das muralhas do Egito. Mas eles continuam no território egípcio. E entre aquele território e o lugar que o Senhor tem um mar para se atravessar. Existe água para se passar no meio. Lavagem pela palavra.
E a hora que aquele povo se dá de frente com tanta água, com tanta coisa para ser limpa, para ser lavada, eles falaram: eu não vou dar conta disso. E o Senhor diz: não, tem um homem que vai abrir um caminho para vocês passarem no meio disso. Mas a maioria fica do lado de cá do mar, porque não quer enfrentar a passagem ali no meio, porque dá medo: eu vou morrer no meio desse negócio, eu não dou conta, eu não consigo, eu não vou passar por aí. Então ele monta uma cabaninha do lado de cá, e ele fica vivendo do lado de cá, protegido por Deus, e ameaçado de todos os lados pelo exército de Faraó, que não toca em você, porque você está debaixo de misericórdia. Mas ele não atravessa, ele nem sequer chega do outro lado para começar a se relacionar com Deus. Ele fica preso em áreas que não quer ser lavado. E eu vou conduzindo a minha vida assim com Deus, e eu digo: feliz Páscoa, o Cordeiro morreu. Jesus não morreu, querido. A morte de Jesus, ela te dá perdão. A gente tem que separar o que é culpa, consequência e responsabilidade. São 3 coisas diferentes. E a gente costuma pegar todas elas e jogar nas costas de Jesus. A culpa ele levou, amém, ele levou toda a minha culpa sobre si. As consequências é o diabo, tem demônio. E responsabilidade, essa não é minha, é dele, ele vai fazer. O que Jesus levou na cruz foi culpa, só culpa. Consequência dos meus erros e responsabilidade e remissão continuam sendo minhas. A morte de Jesus me coloca no céu, a ressurreição dele é que me coloca no reino. Jesus morreu porque nós não tínhamos mais possibilidade de ter o Cristo em nós, de ter a natureza de Deus em nós. Ele não morreu porque o homem não tinha como ser salvo, o homem não tinha como habitar com Deus. O homem tinha através da lei. Você vai ver Davi no céu, você vai ver Abraão. Sem Jesus nós vamos ver esses homens no céu. O que esse homem não tinha era como multiplicar uma natureza. Então quando o filho nascia, ele não entregava uma natureza para o filho, ele entregava uma Bíblia. Está aqui, ó, copia tudo que está aqui, filho, segue tudo que está aqui. A morte de Jesus não gera isso em mim, a ressurreição dele gera. A Páscoa, ela foi inaugurada aqui no Êxodo. Páscoa é libertação. Por isso que comemorar Páscoa não é comemorar que Jesus morreu pelos meus pecados. Comemorar a Páscoa é comemorar a minha libertação. É comemorar que eu sou livre do Egito, que não existe mais domínio de Satanás sobre a minha vida. Isso é Páscoa. Eu sou livre dele. Hoje eu ando em meio a um deserto, seguindo direções de um Deus, porque para todo lugar que eu olho é areia, é pedra, e eu não conheço as direções. Isso é Páscoa. Por isso Jesus diz, por isso o profeta Jeremias disse isso também. Paulo disse: não vos necessiteis que vos ensineis nada, porque o Espírito vos ensinará todas as coisas. Jesus falou para os discípulos: vocês vão receber o Espírito, e Ele vos ensinará o que deveis fazer. O que ele está falando é, na libertação, vocês vão entrar em um lugar que vocês não conhecem mais direção, mas vão receber o Espírito que vai dar a direção de onde vocês precisam ir. Isso é Páscoa. Páscoa é liberdade no Senhor. E era dia de a gente acordar de manhã, olhando para dentro de si, e falando: Senhor, eu sou livre. Eu estou livre, Senhor. Ou eu não estou fazendo valer o teu sacrifício, Jesus. Ou o Senhor morreu por mim e eu continuo preso nas minhas misérias, no meu orgulho, nas minhas mentiras, no meu desejo de deixar as coisas escondidas, na minha dificuldade de ceder, de não querer enfrentar o mar, de não querer passar pelo meio da água, porque é pelo sangue e pela água. O sangue ele derramou, a água sou eu que me lanço nela, porque senão fica tudo sem sentido. Vamos ler o texto de Êxodo 12. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês você será o príncipe dos meses.
Este vos será o primeiro dos meses do ano. É engraçado que Deus estabelece que o começo do calendário, vocês vão começar a contar o tempo a partir de agora. Até então eles não contavam calendário. Deus não tinha estabelecido isso para eles. Ele diz: agora, na libertação de vocês vão começar a contar o tempo. O tempo começa a valer a partir de agora. Falar a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, no dia 10, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e colocarão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E naquela noite comerão as carnes assadas no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Até aqui por enquanto. Então Deus está falando assim: a gente vai começar agora. Porque a minha história com vocês começa a partir da libertação. Por isso que talvez você ainda esteja esperando o começo de algumas coisas na tua vida, de manifestação. O Senhor está falando: começa quando a Páscoa vier sobre a tua vida. A gente vai começar hoje. Então vocês vão se ajuntar em família. Quando a família for pequena, para comer um cordeiro, porque ele tem que ser comido inteiro, você não escolhe partes do Cristo para comer. É isso que ele está falando. Se a sua casa tem 2 pessoas, não vai dar conta de comer um cabrito, você não pode desperdiçar. Você não pode escolher: eu vou comer as partes macias e vou jogar a parte dura fora. Então você se junta com outras famílias, porque tem que comer tudo. E o que não comer tem que virar cinza. Então vocês se juntam, vocês vão comer. O sangue vocês vão passar na beira da porta. Eles ainda estão no cativeiro. Vocês vão passar na beira da porta. Quando a morte passar na porta, ela vê: aqui tem o sangue do cordeiro na porta dessa casa. Então ela não pode tocar no primogênito de vocês. Então o primogênito de todo o Egito morre, o nosso continua nosso? Não. No capítulo seguinte, antes de Mar Vermelho, antes de tudo, a primeira coisa que Deus fala: o primogênito é meu. O fato do diabo não tocar mais no teu primogênito não significa que ele é teu. Ele não toca porque você deu para mim. Tudo aquilo que o Senhor te promete, que o Senhor coloca como proteção em cima da nossa vida, é porque nós entregamos a Ele. Não é simplesmente porque agora está guardado, porque eu falo: o sangue de Jesus tem poder. Então agora o primogênito de vocês é meu. E vocês vão comer essa Páscoa. Ao contrário do que em outros lugares, a carne não vai ser cozida. Ela não vai ser cozida nem em panela e nem em forno. Ela vai ser assada ao fogo, ou seja, ela vai ser estirada numa madeira. O cordeiro vai ser estirado numa madeira, num espeto, e vai ser assado no fogo. E ele está falando do Cristo. Vocês vão comer pães asmos. E pão fala de palavra. O que era pão asmo? E o que simbolizava isso ali? Não é preparado. É do jeito, no tempo que tem, do jeito que vier, vocês fazem e comem. Porque o pão normal, ele precisava de um tempo para levedar, para ele crescer, para depois assar. E Deus diz: não, vocês vão comer ele de forma rápida. Vão fazê-lo rapidamente e já vão comê-lo. Então eram os pães finos, que eles faziam a massa e colocavam perto do fogo. E vocês vão comer ervas amargas. Em outra passagem na Bíblia, eles falam sobre ervas amargas como para se lembrar. Vocês vão se lembrar do tempo da servidão no Egito. Da dor, do sofrimento do Egito com essa erva. O problema é que a gente trocou as ervas amargas por chocolate. Então a Páscoa, que era para se lembrar do tempo da minha escravidão, de como era difícil o que eu vivia, e agradecer ao Senhor pela libertação que Ele me deu, ela se tornou uma festa de Jesus, em que Ele está na cruz. E ao invés de eu comer erva amarga, eu como chocolate. É doce. Parece uma bobagem, mas tudo é espiritual.
Não é à toa. Não é à toa que na cruz Jesus pede água, eles dão vinagre para ele. Mas a nossa Páscoa, ela é doce. Ela é suave sobre as nossas vidas. Porque a gente não entendeu. Eu já falei isso algumas vezes, no começo do ministério, a maior luta que Deus teve comigo foi para me convencer de que eu acreditasse naquilo que Ele falava. De que eu acreditasse que era Ele falando. E eu, às vezes, quando o Senhor traz essas palavras para mim, quando foi hoje de manhã, e ontem à noite eu fui para o quarto, e eu estava muito cansado ontem, muito, desde sexta-feira. Sexta-feira eu trabalhei, quinta-feira, o dia inteiro. Ontem eu vim para cá trabalhar. E eu fui para lá para ler a Bíblia, e nada fazia sentido. E o Senhor, amanhã é Páscoa, eu preciso pregar. E quando eu acordei de manhã, o Senhor falando isso, eu sou o primeiro, querido, a falar para Deus. De novo, Deus. Mas de novo isso, essa conversa de novo. Antes de chegar em vocês, passou aqui. E talvez, em nome de Jesus, um dia a gente vai olhar para trás e vai entender o que o Senhor estava querendo com isso. E porque o Senhor estava fazendo isso. Entender que no fim tudo se resume a uma coisa só. Uma coisa. Imagem de Cristo em mim e em você. A Clara vai entender isso um dia. Um dia a Clara vai casar, vai ter filhos. E ela vai olhar ao redor dela e vai ver que ela tem um esposo, filhos e uma casa. Eu vou falar, filha, todos os seus 20 anos de vida, 20 e tantos anos de vida, que incluiu tua mãe te dando papinha, tua mãe te corrigindo, tua mãe limpando tua fralda, colocando você no pré, buscando, levando para casa da avó, tudo, toda aquela história toda que foi criada, tudo, era só para isso. Era só para você se tornar essa mulher. O único propósito de tudo aquilo era só isso. Toda a dor de parto ao longo de 20 e poucos anos com você, filha, foi para isso, para nascer uma filha de Deus. É isso que Deus disse para Eva. Você vai ter dor de parto para gerar os filhos agora. Esse é o propósito dessa casa. Esse é o nosso propósito como ministério. Nós vamos daqui para Moçambique de novo, para quê? Para ela enfiar o dedo na cara dos outros. Isso é o que o Senhor tem que fazer em nós primeiro. Mas não vai acontecer, querida. Se eu não entender que todos os dias eu tenho que me lançar diante do Senhor e falar, passa uma régua em mim hoje de novo. De todos os dias, quando algo acontecer do meu lado, eu tenho que olhar e falar o que está acontecendo comigo. Por que isso aconteceu do meu lado? Essa semana a polícia me parou na rua à noite. Eu estava com o farol apagado. Estava indo para a rua fazer o trabalho com os moradores de rua. E os 3 policiais desceram, mas vieram para cima de mim, que eu ainda olhei para trás achando que tinha um bandido assaltando. Gritando e gritando, esbravejando comigo no vidro do carro. Enfiando o dedo na minha cara, por causa de um farol apagado. Eu fiquei sem reação, mas senhor, não sei o quê. Tá bom. E fiquei ali, vontade de dentro, querer, fala nada, baixei a cabeça, tá bom. Tá bom. Eu saí dali irritado, engasgado com aquilo aqui dentro. Meu Deus, por que isso, Senhor? Um farol apagado. Eu ainda achei na hora que Deus estava... que o diabo estava querendo tirar minha paz, porque eu ia levar comida na rua. E no outro dia, incomodado com aquilo, falei, meu Deus, por que daquilo, Senhor? Foi pesado emocionalmente o jeito que aquilo aconteceu. Só não tirar a arma para mim. E o Senhor ontem falou comigo. Falou assim, nos lugares que você vai entrar, que vocês vão entrar, o diabo é legalista. Ele vai se utilizar de qualquer vírgula errada na vida de vocês para vir com todo o peso de juízo que puder. Vigia. Porque ele tinha razão, você estava com o farol apagado. E o diabo não quer saber se você está bem intencionado, se foi por lapso, por erro. Se existe o erro,
Ele tem legalidade para vir cobrar, para vir sobre a tua vida. Isso bate aqui primeiro, mas depois de bater aqui, isso se espalha aí. Por isso que toda tentativa de driblar a palavra do Senhor, todas as vezes que você tenta driblar a palavra de Deus, que você tenta aliviar aquilo que você está fazendo, diluir o teu erro e o teu pecado, como se ele não fosse muito grave, só denuncia e demonstra algo que o Senhor falou comigo na sexta-feira. Ontem Deus falou comigo de manhã, que eu falei, eu acho que eu estou filosofando, Deus. Eu estou virando filósofo, porque não é possível que seja revelação. Isso só demonstra que você não entende a autoridade da palavra. E é por isso que você não vive a palavra a teu respeito. Sabe por que você ainda não vive a palavra que foi dita a teu respeito? Por um motivo só. Você não entendeu a autoridade da palavra. Então, como você não entendeu a autoridade da palavra, você não vive a realidade de toda palavra. Toda. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda. Esse toda ali não está à toa. Esse toda é, o dia que Deus falou para você, você é um pastor, você é um profeta, você é um evangelista, você é um apóstolo, Ele disse aquilo. E no outro dia Ele disse assim para você, cuide do teu trabalho, cuide da tua esposa, abra a tua boca e confesse, não faça isso, não faça aquilo. Falou no teu coração, falou através de profetas, toda a palavra de Deus. Essa palavra tem o mesmo peso que a palavra que disse, você é isso. Você não dá valor à palavra. Você ignora a palavra. E você acha que pode ignorar partes da palavra. Você ignora a palavra, por isso a palavra não vem sobre você. Difícil entender? Não é simples. Eu quero viver a palavra, então viva. Toda ela. Pise na direita, pise na direita. Você é rei, foi coroado hoje. Glória a Deus por isso. Joga agora na minha cabeça. Sou rei. Recebeu a palavra? Recebi. Agora tem uma outra palavra. Pega o dinheiro que está no teu bolso e dá para ele. Toma o dinheiro. Agora tem uma outra palavra. Diz para tua filha que não é para ela fazer isso, isso, isso. Não vai fazer isso, isso, isso. Isso é viver toda a palavra. E com isso toda a palavra se cumpre sobre mim. O projeto de Deus quando tirou o povo do Egito e criou a Páscoa, era um projeto completo, que começava em tirar esse povo de lá, destruir o que oprimia, circuncidar os homens e colocar eles como filhos lá dentro. Toda a palavra. O problema é não crer em toda a palavra. Então eu creio que Moisés é o libertador, porque ele fez sinais. Mas a hora que eu chego diante da água que eu tenho que passar, agora que Moisés está dizendo, vamos em direção a essa água. Não, aí eu não creio. Mas você não creu na hora que era para te tirar de lá? Crie. Você não creu na hora que era para receber o ouro dos egípcios? Eu criei. Então crê para passar na água, não, para essa aí eu não creio. O que te gera vida, querido, é toda palavra que sai da boca de Deus, toda ela. Isso é escolher parte do cordeiro. Isso é receber um prato na mesa e começar a separar, eu como isso, eu não como isso. Isso é querer comer um cordeiro sozinho, porque eu como só as partes macias. E quando eu me sento na mesa com outros, eu não tenho direito de escolher parte macia, porque todo mundo vai comer nervo. Todo mundo vai ter que pegar carne dura. Eu tenho que compartilhar o Cristo. Agora nós podemos continuar vivendo a Páscoa de chocolate. Uma libertação que não me custa, custou só a Ele. Achando que sou livre. E você sabe que não é. Você sabe que o faraó ainda não morreu na tua vida. Porque ele morre é na passagem. E se faraó ainda continua tendo autoridade sobre a minha e a tua vida, denuncia que eu não atravessei ainda. Ainda estou sendo ameaçado do lado de cá. E tem um Moisés com a mão levantada e falando, passe por essa palavra. Ah, mas eu não vou dar conta, ele tem cavalo, eu não consigo. Passe pela palavra. O mesmo Deus que te tirou de lá, que te permitiu se soltar das mãos dele, vai garantir que você saia vivo do outro lado. Passe pela palavra. Mas sem fé, querido, sem crer você não se lança.
Sem crer, a gente volta constantemente no mesmo erro. Tem situações que eu vejo às vezes que eu falo, meu Deus, o povo não entendeu nada. 10 anos, 20 anos, 5 anos, entendeu nada, continua. E eu não entendo, não é porque é fácil, não é fácil. Não é fácil, é muito difícil. Enfrentar as coisas que nos prendem aqui dentro é muito difícil. E quanto a isso, querido, eu sou o primeiro a estar aqui para falar, vamos chorar junto. Vamos confessar junto. Eu sou o primeiro a fazer igual o Paulo. Que desgraça que não sai das minhas costas. Até quando esses espinhos? Até quando essas coisas que me agarram? Esse não é o problema. Porque isso também é confessar a palavra. O problema é quando a gente fica continuando com quartos fechados. Mentindo para nós mesmos, para as pessoas que estão ao redor. Às vezes mentindo na omissão e às vezes mentindo literalmente. Ao invés de gritar diante do Senhor, gritar diante da igreja, tem compaixão de mim, eu não consigo andar. Tem misericórdia de mim, de novo. Mas eu tento me esquivar. Não, não é verdade, não é bem assim. Não, mas a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é toda sua. A culpa se torna do Senhor quando você confessa, a responsabilidade continua sendo sua. Sempre. Quem me dera pudesse transferir para Jesus a responsabilidade de algumas coisas que existem sobre mim. Quem me dera. Mas graças a Deus que eu tenho consciência, pelo menos, que a responsabilidade não é dele. Porque o dia que eu perco a consciência que a responsabilidade é dele, eu alivio a minha consciência. Dizendo, é do Senhor, no tempo dele vai acontecer. Quando ele quiser, isso vai parar de acontecer. Quando o Senhor quiser, eu vou parar de praticar, eu vou parar de falar, eu vou parar de pensar, eu vou parar de fazer. Porque está na conta do Senhor isso. Não está. Isso é o fariseu e o publicano orando diante de... O fariseu e o samaritano orando, e Jesus falando dos dois. Não, eu não sou aquele fariseu. A gente pode não ser com toda aquela encenação. Mas a pergunta não é se eu sou o fariseu, a pergunta é se eu sou aquele pobre coitado, batendo no peito, de um jeito que os outros ouviam, e falando, eu sou um pecador, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, andando por meio dessa palavra no mar, para lá e para cá, e Faraó não morre. E Faraó continua me perseguindo. E o que o Senhor diz é, continua, meu filho. Atravessa esse negócio. Se a água não veio sobre Faraó ainda, é porque você não terminou de passar o mar. E se eu jogar água agora, você morre junto. Se a água ainda não matou Faraó na tua vida, se ele ainda te persegue em algumas áreas, é porque você não chegou do outro lado. Não é porque o tempo da libertação não chegou. O problema é que a gente vai um pedaço, aí chega no meio, a gente fica com medo, e aí a gente volta. A gente vai, quando a água começa a lavar, eu começo a mentir, eu começo a me enganar os outros. Não, não sou isso não que você está falando. E eu volto correndo para o lado de lá. E eu fico nessa brincadeira de vai e volta. O tempo não está na mão do Senhor para essas coisas. O tempo é o tempo de formação. Semana passada eu tive um entendimento, e eu não sei se é entendimento de Deus, eu sei que isso ficou muito forte em mim. Eu vou mandar a Clara para o Cefenai, para o Instituto Cristão, lá nos Estados Unidos, quando ela terminar o 2º grau. Isso ficou muito forte em mim. Eu falei para ela, fomos olhar na internet como era, custo, tudo. Fomos olhar tudo. Falei, filha, eu vou te mandar para lá. Depois já engoli seco. Falei, meu Deus, agora dá dinheiro. É uma palavra que já foi dada. Já está lá a data. Já está lá o lugar, já está aqui a criança. O tempo daqui até lá é o tempo de amadurecimento, é o tempo de etapas dela. Não tem a ver com uma recompensa. Não tem a ver com um prêmio por bom comportamento. É isso que nós precisamos entender. Porque a nossa mente idólatra coloca o lugar de descanso como prêmio por bom comportamento. Entenda que o meu descanso no Senhor, ele tem a ver de que eu me tornei como Cristo. Então eu consigo descansar até na morte, eu consigo descansar em meio à dor. Não tem a ver com um prêmio para se chegar em algum lugar.
Por isso que toda tentativa de negar o caminho até a cruz é uma tentativa de negar o seu próprio propósito. A glorificação de Cristo estava na cruz. Tentar fugir da cruz é tentar negar aquilo que Deus disse e que você disse que está caminhando para isso. E se você olhar para os discípulos e falar, ué, mas é para isso que vocês foram chamados. Agora vocês estão fugindo tudo. Mas era para isso que foi chamado. Por isso que Jesus fala para Pedro, quando você for maduro, você vai conseguir chegar nesse lugar. Quando você for maduro, você vai andar por esses caminhos. A imaturidade faz com que a gente não entenda que esse novo e vivo caminho aberto por Cristo na morte e na ressurreição é um caminho ao Pai. É um caminho para se transformar no Pai. Jesus em João alguma coisa, João 14 ou 15, ele começa a falar sobre isso com os discípulos. Eu vou para que eu esteja em você, e onde eu estiver você esteja. E aí onde eu estou, o Pai também está. E aí, Felipe, então mostra-nos o Pai. Não, mas o Pai esteve aqui o tempo todo. Aquela bagunça de conversa ali, de onde eu estou, você está, e onde o Pai está, eu vou estar, e eu vou estar em você. Tudo é Adão. Tudo isso vai acontecer. E se você entrar nesse caminho, para que toda a trindade esteja em você, como estava em Adão. O Senhor começou a falar alguma coisa comigo a respeito da aula dos homens, e que eu não parei para ler, eu vou parar essa semana. Nós temos a imagem dos três, querido. Quando Deus fala, façamos, a gente já imagina, fez a imagem de Deus, não. Os três fizeram, os três colocaram a mão. Eu tenho em mim a imagem do Espírito Santo. Eu preciso entender o que é isso. Mas eu tenho a imagem do Espírito Santo, porque o Espírito Santo pôs a mão em mim naquele dia. Eu tenho a imagem do Filho, e eu tenho a imagem do Pai. Façamos a nossa imagem, não é a imagem do Pai. As três imagens estão em mim: a do Pai, a do Filho e a do Espírito. A aparência de Deus, a natureza de Deus, o governo do Filho e a provisão do Espírito, os três fluem de dentro de mim, ou têm de fluir. E se isso ainda não está acontecendo, é porque como homem eu ainda não fui formado. Por isso que eu me desespero por provisão, porque a imagem do Espírito ainda não está cravada dentro de mim, não está formada. Por isso que eu não consigo exercer governo e entender se que é governo, porque a imagem do Filho não está em mim. Eu ainda estou lutando para me parecer com Deus. Eu ainda estou lutando para me parecer com o Pai. Eu sequer consegui me submeter à imagem do Pai. Eu sequer consegui me entregar ao caminho e à correção do Pai. E é por isso que eu continuo brigando por causa de provisão. E sem saber lidar com autoridade e com governo. Porque eu não submeti nem ao primeiro ponto ainda. Não me entreguei à mão do Pai sequer. Mas os três colocaram a mão em Adão. Adão tinha os três. A comida brotava onde ele andava. Ele dava nome para o animal virava aquilo que ele dava nome. Estava nele o Cristo. Estava nele o Espírito. E a terra toda, quando olhava, falava, Deus está sobre a terra. Estava nele o Pai. Esse é o propósito para todos nós. A imagem da Trindade sobre a terra. A Páscoa foi isso. Eu vou morrer para que nós possamos voltar a habitar dentro de você. Para que a terra possa ver de novo a Trindade andando sobre ela. Para que seu vizinho possa olhar de novo e falar assim, mas como é que esse homem vive desse jeito? Ele não trabalha direito. De onde vem o dinheiro dele? Vem de uma provisão que está garantida no Espírito, na imagem dada pelo Espírito. Isso é um caminho, querido. É uma escolha andar nesse caminho. No começo eu perdia muita paciência com algumas coisas que o Senhor foi me tirando. De falar, isso é pessoal, meu filho. Isso é... Você vai se acostumar ao longo da tua vida com muita gente abandonando o caminho. Porque o caminho é uma montanha de água dos dois lados. Páscoa significa passagem, não significa libertação. A palavra Páscoa, passaque, é passagem de um lugar para outro. A Páscoa é um início, é uma porta aberta. Comemorar a Páscoa é comemorar uma passagem. Não é comemorar um prêmio conquistado na cruz. Um direito que foi dado na cruz. É uma possibilidade.
que todos nós, que você possa pensar hoje nisso, a Páscoa, se eu estou passando, ou se eu estou voltando constantemente com medo daquela água, com medo ou por não querer enfrentá-la, e fugindo do diabo, no meio do mar, correndo para lá e para cá, para lá e para cá. Fica de pé, querido. Ora agora que a gente possa ser grato ao Senhor. Por isso que nós éramos indignos daquele sacrifício. Jesus fez o que a gente não merecia. Ele resolveu morrer para abrir um caminho para a gente, para abrir uma porta para a gente. É isso que Ele fez. E é muito isso. É muito, mas não é tudo. É muito, mas não é suficiente, porque se fosse suficiente, o mundo todo seria salvo. Se fosse suficiente, o mundo todo estaria rendido aos pés do Senhor e teria a imagem de Deus. Não é suficiente. É uma porta. É um caminho para se andar, para se entrar nesse lugar. E o mais triste é que o principal motivo de não se conseguir chegar no outro lugar é engano. Engano para si mesmo. Porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito. Isso Ele nunca vai rejeitar. Mas o engano, o auto-engano, a mentira para si mesmo, o tentar maquiar alguma coisa para chegar de forma mais suave, isso o Senhor nem trata com isso. Porque isso não é verdade. E o Senhor só lida com verdade, porque Ele é a verdade. O Senhor não tem problema com o meu pecado, Ele tem problema com a minha mentira, com a minha hipocrisia. Ele tem problema com o engano, com isso Ele tem problema porque Ele não pode tocar nisso. Isso ainda está debaixo da cobertura de Satanás. Ele não lida com isso. Deus não lida com Acã. Ele fala para Josué, o problema é de vocês, resolvam aí. Eu não lido com engano, eu não lido com coisas acobertadas, Josué. Deus não vem em direção a Josué para falar tem coisas encobertas. O povo perde a batalha e Deus fica na dele. Josué que vai lá e fala, por que perdemos? Ele fala, você vem falar comigo porque perdeu? Vai falar com o teu povo aí, tem coisa escondida aí. Ah, pastor, a gente está andando direito, tanto tempo andando junto e a coisa não dá certo. Você vem falar comigo que não está funcionando? Vai olhar para dentro da tua casa lá, tem coisa escondida lá. Porque o Senhor prometeu que ia dar certo. O Senhor prometeu que não ia faltar. Está desse jeito? Você está falando comigo? Vai falar com a tua esposa, vai falar com o teu marido, com os teus filhos. Vai procurar os Acãs escondidos lá dentro. Está aqui não. Procure e arruma. Deus não se mete nisso. Deus diz, eu já fiz a minha parte. Eu já abri a porta, já atravessei vocês, já dei autoridade. Façam, usem, vivam, desfrutem das escolhas. Não adossem o Evangelho. Não adossem a correção para os filhos. Eu passo 1 hora ministrando aqui, pregando por semana. Eu passo 20 dando risada com a maioria de vocês durante a semana. É que a gente tem mania de olhar para essa uma e falar, nossa, como é duro. Como a palavra, que a palavra, e toda a palavra, e todas as outras, e todo outro desfrute que o Senhor tem para nós. Agradeça ao Senhor hoje, querido, mas entendendo o que você está agradecendo, entendendo o que a gente tem que valorizar no que Jesus fez. Ele abriu uma porta e que às vezes eu estou pisando em cima do sangue dele, desperdiçando o sacrifício que ele fez, por não querer atravessar o que cabe a mim, no caminho à libertação, na passagem para a libertação. Fala com ele. Ao terceiro dia, ele
terceiro dia ele ressuscitou. Eu perguntei para o Senhor na quinta-feira. Eu estava dirigindo e aí pensando na Páscoa. E eu falei, e eu lembrei disso, Jesus venceu a morte. E eu falei com Deus, mas o que é vencer a morte? Eu já ouvi isso tantas vezes. O que é vencer a morte? Porque a morte continua existindo. O que foi Jesus vencer a morte? E Deus começou a falar comigo sobre aquilo. O salário, a morte, ela era salário de pecado. O fim de vida significava o fim da vida. Quem era a vida? O fruto daquela árvore, o Cristo. Jesus era a vida. O fim de Jesus no homem era consequência, salário de pecado. Quando o homem pecou, o homem negou a Deus. O homem diz, eu não quero a natureza de Deus, eu quero algo que não vem dele, que não é dele. Quando ele nega aquilo, o resultado daquilo é a vida, o Cristo, saindo de mim. E a morte vem como salário. O que é Jesus vencer a morte? É Jesus não ser merecedor da morte. Porque ele não pecou. A vitória de Cristo não foi nada além do que não ter pecado. E Jesus me chamou e chamou você para vencer a morte. Paulo fala, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Ele está falando assim, antes, o teu aguilhão estava no fato de que o homem não conseguia vencer uma natureza de pecado. Era impossível para o homem vencer uma natureza de pecado, porque a única natureza do homem era uma natureza que desejava pecado. O homem não conseguia. Quando Jesus ganha, mesmo tendo uma natureza como a nossa, aqui na terra, tendo desejos, o diabo é que peca. Porque o diabo imputa a morte a alguém que não era digno de morte. Por isso que Jesus teve que ser julgado pela lei. Ele teve que ser analisado pela lei. E ser condenado injustamente. Pronto, Jesus ganhou da morte por isso. Jesus ganhou da morte para que eu e você possamos ganhar da morte. Porque eu e você continuamos dignos de morte se vivemos em pecado. Então até isso dentro da igreja, Jesus venceu a morte. Jesus revelou e falou, e daí? Se você não vencer, você vai receber a morte. Eu vencer foi simplesmente, não que seja pouca coisa, mas te dar a possibilidade de vencer. Tudo que Jesus fez, querido, tudo que Ele conquistou para nós, foi a possibilidade de que a gente possa fazer como Ele. Ele não fez por mim, no sentido de que Ele não passa por mim. Ele inaugurou um caminho, um novo caminho que não existia antes. Eu e você precisamos vencer a morte. Porque quando nós pecamos, nós entramos em morte. Quando nós mentimos, nós entramos em lugares escuros, de trevas, lugares de morte. Quando nós encobrimos os nossos erros, nós entramos em lugares de trevas. E aí não adianta dizer, Jesus venceu a morte. Se você não vencer a morte, ela vai vir sobre a tua vida. Confessando o sangue de Jesus. O diabo vai pegar os teus filhos, enquanto você confessa o sangue de Jesus. O Senhor tem um mundo inteiro lá fora nos esperando. Família, vizinhos, nações. Esperando homens e mulheres que tenham a natureza dele. Que possam mostrar o caminho para eles. Começa com a própria vida. O Senhor é o maior interessado de que a tua vida seja admirada, porque tem em volta. O Senhor precisa que a tua vida seja admirada, de que as pessoas não tenham o que apontar. Ele precisa disso. Ele precisa que a tua palavra manifeste sabedoria em todas as áreas onde você está. Ele precisa que você seja referência, porque só assim vão dar credibilidade. Só assim vão olhar para você e falar, o que tem no teu casamento? O que acontece aí? Por que os teus filhos são mais educados?
Só assim aquelas mulheres bem-sucedidas no trabalho vão olhar e vão falar: posso falar a verdade? Eu queria poder ficar com os meus filhos também. Eu não falo isso para os outros porque é fora de moda, mas eu queria acordar, fazer o café dos meus filhos, levar ele para a escola, buscar. Eu queria essa vida que você tem. Isso só vai acontecer quando nós formos dignos de admiração. O Senhor é o maior interessado em restaurar tudo que foi perdido. Mas Ele não vai fazer isso por pena, ou pelo quanto oferta você dá, ou quanto você serve na igreja. Ele vai fazer isso pelo quanto você se nega. O ministério de Cristo foi o primeiro: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Atravesse esse mar, se submeta aos processos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua escolha, Pai, de entregar o seu filho, Senhor. Mesmo depois de já nos ter dado oportunidades, o Senhor entregou o seu filho por nós. Obrigado, Pai, porque nós não éramos merecedores e ainda não somos. Isso é graça, Senhor, isso é graça, Pai. Receber uma segunda oportunidade, Pai, de ter o Senhor em nós. Nos ajuda a não desperdiçar, Pai, a luz que quer habitar em nós. Nos ajuda a não apagar a verdade que quer habitar em nós, Senhor. Nos ajuda a valorizar toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda, Senhor. Nos ajuda a entender que nós vamos viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra de correção, palavra de direção, palavra de profecia. Palavras que o Senhor ministra no nosso coração. Todas elas, Senhor, são fonte de vida para nós. Toda palavra que sai da boca de Deus é a que sustenta a minha vida, Pai. E é dela que eu quero viver, Senhor. Que o Senhor envie pão, Senhor, todas as manhãs sobre nós, como maná, Pai amado. Pão que, se não for comido e aproveitado naquele dia, se perde, estraga. Pão que não espera, Senhor, para ser comido no dia seguinte. Nos manda, Pai, que a gente não desperdice o maná, Senhor. Que a gente não guarde essa palavra para obedecer num outro dia, porque ela se estraga. Porque ela não se conserva. Ela é dada para o Senhor para o dia em que ela é entregue. As correções do Senhor, elas são válidas para o dia que elas são entregues. Não adianta guardar, ela estraga. Não adianta achar que vai usar no dia seguinte. Ela não vale para o dia seguinte. Ela vale para o hoje. Quando ouvires a voz do Senhor, no dia que ouvires, na hora que ouvires, não endureça o seu coração. É hoje. A palavra é para o momento que Ele traz. Que nós possamos ouvi-la, Senhor. E dizer: eis-me aqui, Senhor, na hora que a gente ouvir a Tua palavra. Na hora que a gente ouvir a Tua correção, a gente fala: corrija, Senhor. Na hora que o Espírito nos mostrar, não é bem assim que as coisas aconteceram. Fale a verdade, a gente fala: a verdade é essa, Senhor. É isso que é a verdade. E ela me denunciou, e deixa denunciar. Porque a denúncia do Senhor é para me libertar, é para me livrar. A permissão do Senhor de que as denúncias venham, é para que o perdão venha sobre aquilo que estava escondido. Não é para me condenar, porque Cristo na cruz levou a condenação do pecado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se eu não sou nova criatura, eu não estou em Cristo. Amém, queridos? Nós vamos tomar ceia hoje. Nós vamos celebrar o sacrifício e a vitória de Jesus. Nós vamos celebrar aquilo que Jesus conquistou e que é o nosso alvo conquistar. A vitória sobre aquilo que me dominava, sobre aquilo que me condenava à morte, sobre aquilo que tinha traçado o meu destino com relação à morte. Sabendo que eu como do pão e tomo do cálice, eu como de Cristo e me alimento dele. E ele começa a se fazer carne em mim. E a natureza carnal de Jesus, o caráter de Jesus, a mente de Jesus, que é o meu foco e o meu propósito, começa a ganhar vida em mim. Amém, queridos? E ao terceiro dia Ele ressuscitou. Bendito seja o Cordeiro que
que venceu a morte, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Bendito seja o Cordeiro que venceu a morte, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Bendito seja o Cordeiro que venceu a morte, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Deixa eu contar algo para vocês aqui. Quando a gente fala de fidelidade de Deus, a gente, por nossa natureza, a gente quer chamar Deus de fiel pelas coisas que a gente quer que aconteça. E na verdade a gente conhece Pai pelos detalhes. Sempre que a gente vem orar aqui na igreja, tem duas coisas que são muito pequenas, mas quando eu olho aqui dentro, eu até dou risada dentro, assim, falo como Deus é fiel, como Ele cuida de detalhes. Porque as coisas grandes são meio que óbvias. Eu lembro quando eu era pequeno, eu falei isso para os meninos, a gente sabia quem tinha dinheiro pela meia que usava, não pela camiseta. Pelos detalhes você sabia algumas coisas. Sempre que eu olho para esse projetor, e eu estava virado aqui, agora eu dou risada, como o Senhor é fiel. De como esse negócio veio, a forma milagrosa que isso aconteceu. Que eu fui para São Paulo e chegou lá, era da mesma cor da madeira. E eu olho e falo, nossa, Deus, essa parede que não foi calculada e mandou-se cortar as madeiras e ela fechou exatamente no tamanho da parede. Sem fazer conta, sem medir. De forma aproximada, faz e a gente deixa uma sobra. E na hora de montar, a gente foi montando. E a hora que eu pus a última placa, ela bateu exatamente na madeira. Aí você começa a dar risada e falar, você está de brincadeira. Porque isso aqui a gente constrói, mas essas coisas, Deus, é o Senhor mostrando, eu cuido do detalhe. Porque para fazer um culto, a madeira não precisa estar perfeita. Eu não faço isso pelo culto. Eu faço isso para você ver que eu cuido do detalhe. Que eu te conduzo no detalhe. Que eu conduzo você nas coisas que você vai fazer, sem que você saiba como vai dar. É só você andar. É só você andar na palavra que você entende que eu pus em você. Que no final vai bater milímetro na parede, você não precisa se preocupar. Isso é fidelidade. Fidelidade não é Deus fazer o que você quer. Fidelidade é que Ele garante que vai cuidar e que vai dar certo. Fidelidade parte do princípio de que você acredita que Deus te ama. Sem você acreditar que Deus te ama, você não vai conseguir andar em fidelidade. Porque dentro de você vai existir constantemente desconfiança de que Ele pode te abandonar. De que os caminhos são dolorosos e que não é garantido que o fim vai ser um fim agradável. Mas o amor dele se prova na fidelidade dele em cada detalhe. Amém, queridos? Coma do pão, tome do cálice. Obrigado, Jesus.
Bendito seja o Cordeiro que venceu a morte, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Bendito seja o Cordeiro que venceu a morte, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Bendito seja o Cordeiro que venceu a morte, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Bendito seja o Cordeiro que venceu a morte, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Oh, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Oh, ele ressuscitou. Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício, Jesus. Que nós possamos te deixar orgulhoso, Pai amado, por fazermos valer o sacrifício, por fazermos valer, Pai amado, a sua entrega, a entrega do seu Filho por nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos fazer valer, Pai. Que nós possamos, Senhor, fazer que o preço não tenha sido em vão, Jesus. Amém, queridos. Amém.